Pronto, aí questão 99 do livro 3 diz sobre as relações entre os reinos ibéricos e a expansão ultramarina, é correto afirmar que ele quer a relação entre reinos ibéricos e a expansão ultramarina. O que seriam os reinos ibéricos? Aqueles reinos que vinham funcionando na Península Ibérica, prioritariamente reinos católicos, que vinham funcionando desde o período medieval, não é isso? Desde o período medieval, ok? E a expansão ultramarina? A expansão ultramarina, ela vai se dar precocemente com a liderança dos portugueses em qual século? Qual século? Século XV. Século XV. Os portugueses atuando precocemente nesse processo. O que é que isso teria a ver com os reinos ibéricos? Vocês sabem que os reinos ibéricos, antes do expansionismo marítimo, eles ficaram durante quase 8 séculos guerreando com os mouros, também chamados de sarracenos, certo? As chamadas guerras de reconquista entre os séculos 8 e 15, onde gradativamente esses invasores islâmicos muçulmanos foram sendo expulsos da Península Ibérica, sendo o último núcleo de domínio ibérico na península a região de Granada, no sul do atual território da Espanha, sendo que Portugal, chamado Condado Portucalense, foi dado como prêmio a um nobre francês chamado Dom Henrique de Borgonha por ter ajudado no processo de expulsão dos muçulmanos naquela região, certo? E aí o que é que acontece? Depois, de maneira inesperada, o condado, com o filho de Dom Henrique de Borgonha, Dom Afonso Henrique de Borgonha, apenas no século XII, proclamou-se independente do Reino de Leão. Era para ser um feudo do Reino de Leão, mas proclamou-se independente. Venha cá, quais foram as dúvidas de vocês nessa? Todos os itens da 99? Todos os itens? Hein? Ou foi algum item específico? Quer que faça toda essa? Querem que faça toda? Adicionei, Natália, 64, 158, 165. Essa vocês querem que faça toda? Me digam. São todos os itens que vocês precisam. Cadê vocês? A, B e E? Pronto, vamos lá. Reinos ibéricos e expansão ultramarina. A letra A diz: centralização do poder no reino português só ocorreu após a vitória contra os muçulmanos na Guerra de Reconquista, o que garantiu o estabelecimento de alianças diplomáticas com os demais reinos ibéricos, condição para sanar a crise do feudalismo por meio da expansão ultramarina. Tem graves erros aqui, nessa letra A. Tem graves erros. Vamos lá? Vamos entender quais sejam eles? Veja, centralização do poder no reino português só ocorreu após a vitória contra os muçulmanos na Guerra de Reconquista. Veja, só ocorreu após a vitória naquela região, porque a vitória total contra os muçulmanos não tinha acontecido ainda. Portugal já vinha centralizando poderes em processo desde a dinastia de Borgonha, no século XII, depois, no século XIV, com a Revolução de Avis, com a dinastia de Avis. A expansão marítima veio depois. E nesse período ainda haviam muçulmanos em alguns reinos ibéricos, componentes do atual território da Espanha. Mas não é o pior aqui. Vem coisa pior, diz assim, ó, o que garantiu o estabelecimento de alianças diplomáticas com os demais reinos ibéricos. Vejam, com a expulsão dos muçulmanos, a expulsão total, foram feitas algumas alianças para garantir principalmente a unidade entre os reinos que ainda estavam fragmentados. No caso dos dois últimos, Aragão e Castela. A unidade foi simbolizada pelo casamento entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela, os pais de Catarina de Aragão, aquela que casou-se com Henrique VIII da dinastia Tudor na Inglaterra, e em relação à qual ele iniciou um processo de divórcio junto à igreja para casar-se com uma segunda esposa, que seria Ana Bolena, mãe da futura rainha Elizabeth Tudor. Fernando de Aragão e Isabel de Castela foram aqueles reis que patrocinaram a expedição de Cristóvão Colombo. Aí diz: condição para sanar a crise do feudalismo por meio da expansão marítima. Esse aqui é o pior ponto desse item. Com a expansão marítima, você não tem uma crise do feudalismo sendo sanada. Você tem a crise do feudalismo sendo aprofundada, porque a expansão marítima ela vai simbolizar justamente o quê? O marco de explosão do chamado mundo moderno. Então, o pior ponto aqui, aquele que assim não tem o que questionar,
Porque nos outros pontos você pode ter questionamentos, porque hoje é o mundo do... Hoje nós temos o mundo dos questionamentos. Você vê que antigamente não se tinha uma quantidade de questionamentos tão grande em relação a determinadas abordagens como se tem hoje, normal, natural. É o modelo da cultura na qual a gente vive. Mas tem itens que não tem como questionar. E esse aqui, o ponto que destroça ele, é o último, certo? Para sanar a crise do feudalismo. Então, corta aí todos vocês, sanar a crise do feudalismo. B de bola, sobre os reinos ibéricos e a expansão ultramarina. Guerra de Reconquista teve papel importante na organização do Estado português. Teve papel importante? Teve, porque Portugal surge durante as guerras de Reconquista, uma vez que reforçou o poder do rei como chefe político e militar. Reforçou o poder do rei como chefe político e militar, sim, porque foi com a vitória nas guerras de Reconquista que aconteceu o quê? Que aconteceu toda a negociação entre o rei Dom Afonso de Leão e o nobre francês Dom Henrique de Borgonha, garantindo a centralização do poder através de qual dinastia? Dinastia de Borgonha. Até aqui tá bom. Requisito para mobilizar recursos a fim de bancar a expansão marítima e comercial. Essa tá bacana. Ou seja, a sequência de fatos aqui, ela tá bem racional. A sequência de fatos aqui tá bem equilibrada, certo? Um processo de guerras de reconquista, um processo de centralização de poderes políticos e militares, como requisitos fundamentais para mobilizar recursos, e esses recursos mobilizados servindo para bancar a expansão marítima e comercial. Essa sequência tá boa, vamos ver se a gente acha uma melhor. C de casa, na questão 99 do livro 3. Canalização de recursos organizada pelo Estado português para a expansão ultramarina, certo? Só foi possível com a preciosa ajuda do capital dos demais reinos da Península Ibérica, na Guerra de Reconquista, interessados em expulsar o invasor muçulmano que havia fechado o rentável comércio no Mediterrâneo. Os muçulmanos fecharam o comércio no Mediterrâneo? Não, eles tinham rotas, minha gente. Eles articulavam rotas de comércio no Mediterrâneo, desde a época das cruzadas, através de alianças que eles fizeram com quem? Com os italianos, certo? Outra coisa, a expansão ultramarina só foi possível com a preciosa ajuda do capital dos demais reinos da Península Ibérica? Não. Portugal vai articular o patrocínio das viagens marítimas com a sua própria burguesia, com a aliança entre o poder burguês e o poder real dentro do território português. Você não considera em uma questão sobre expansão marítima portuguesa que os portugueses tenham dependido de recursos dos outros reinos católicos componentes da Península Ibérica. Ao contrário, os reinos católicos componentes da Península Ibérica, que deram a base para o que hoje nós conhecemos de Espanha, estes, quando Portugal iniciou o processo expansionista na primeira metade do século XV, estes ainda estavam em conflitos com os muçulmanos. Claro que agora faltavam poucas áreas para serem retomadas. Entenderam? Cortaram aí qual é o erro da letra C, o pior ponto da letra C? Essa preciosa ajuda do capital dos demais reinos da Península Ibérica. Esse é o pior ponto desse item. Todos vocês eliminaram aí? Mesmo quem já fez a questão, vai lá, marca o que está errado. No outro momento que você precisar voltar, você já sabe exatamente onde está o detalhe. Certinho? Conseguiu, Natália? Conseguiu, filha, fechar essa? Entenderam? A D e a E não precisa, não. A letra D e E. A E você conseguiu, Natália? Perfeito. E os outros? Conseguiram entender os itens D de dado e E de escola, da 99? Tem alguém que precisa de ajuda nesses dois itens? Até aqui, a melhor foi a B de bola. Então, se vocês já entenderam a D e a E, então a resposta deve ser essa mesma, né? A D e a E não estão melhores que a B, não, né? A E? A E diz assim: vitória do Reino de Portugal contra os muçulmanos foi garantida pela ajuda militar e financeira do Estado espanhol. Repare, vitória do Reino português contra os muçulmanos foi garantida pela ajuda militar e financeira do Reino espanhol. Já unificado, é aqui que está o grave erro. O Reino espanhol, na verdade, você tem um dos reinos componentes do futuro território unificado da Espanha. Na época, a Espanha ainda não era unificada. Aí aqui, ó, já unificado, corta o já unificado. A Espanha só vai ser unificada depois, na segunda metade do século XV, pós o acordo diplomático que gerou o casamento entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela e as junções desses dois reinos. Certinho? Aí diz, como é que tem depois? O que permitiu também a expansão marítima e comercial, condição essencial para o fim da crise do feudalismo. Fim da crise do feudalismo. Risquem também.
você considere em toda questão que trate de expansionismo marítimo atlântico, marcante na transição do mundo medieval para o mundo moderno, você sempre vai considerar o quê? Que esse cenário aprofundou a crise do sistema feudal. Professor, o sistema feudal desapareceu, todo dia eu ensino isso para vocês. Nada na história desaparece de um mês para o outro, de um ano para o outro, de uma década para outra, de um século para outro. Você chega na França, lá na frente, no século XVIII, na época da Revolução Francesa, e você vê nas relações de trabalho inúmeros resquícios da lógica feudal de produção. Você pega o caso da Rússia, em plena época da Primeira Guerra Mundial, e você vê claros resquícios da lógica produtiva feudal em pleno início do século XX na Rússia. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, não é que o feudalismo ele sumiu. Claro, ele perdeu aquela grande visibilidade que ele teve durante a Alta Idade Média, foi declinando, e o expansionismo marítimo foi um dos fatores para esse declínio do mundo feudal. Beleza? Entendeu a agora, filha? A D de dado, alguém precisa de ajuda? Não, né? Então, foi B de bola mesmo, não é isso? Então, 99, B de bola. Vamos mais. Vocês pediram também 108, não é isso? 71 e 84. Vamos lá. 108. Ah, tem a 100 antes. Já que a 100 está aqui do lado, qual foi a dúvida de vocês na questão 100, meninos? A questão 100 foi aquela nossa aula de Renascimento, onde eu parei um tempo para falar de obras literárias do renascentismo. E aí eu contei um pouquinho sobre histórias de algumas dessas obras para vocês terem uma noção. Claro que não tem como dizer que vocês vão ler os clássicos do Renascimento todo, mas vocês têm que ter uma ideia do que eles tratam. A questão 100. Ficou dúvida entre B e E? Mais alguém teve outras dúvidas na questão 100? Questão 100. Ah, começa com fragmento de Thomas Moros, né? Não sei se é dele, mas começa falando dele. Diz assim, o teólogo humanista Thomas Moros publicou em 1516 aquele que seria um dos mais importantes livros de todos os tempos. Trata-se de uma descrição conjectural de um não lugar numa ilha do Atlântico Sul. Que obra literária é essa? A Utopia, de Thomas Moros. Né? Com uma baía esplendorosa e ao fundo uma cadeia de montanhas. Ali viveria um povo diferente, homens e mulheres solidários uns aos outros, sem diferenças sociais ou econômicas, decidindo os assuntos políticos em coletivo. De onde Moros havia tirado as informações? No prólogo, ele relata que conversara com marinheiros irlandeses que haviam estado no Brasil, na América do Sul, né? E lhes contado detalhes sobre o povo que lá vivia, eram os tupinambás. Foi esse povo o modelo para a obra que irá influenciar todo um sonho de Ocidente. Como assim um sonho de Ocidente? Eu lembro que quando eu falei dessa obra, eu disse para vocês que ela vai trazer uma visão edenizadora do chamado Novo Mundo, enquanto muitos outros trechos traziam visões demonizadoras, a ideia de um verdadeiro inferno na Terra. E o Moros, ele alega que entre esses viajantes irlandeses teriam um chamado o quê? Lembra do nome dele? Rafael Itilodeu. O Moros dizia que encontrou esse cara na saída de uma missa na Inglaterra e o cabra teria passado por esse lugar, esse não lugar, né? Esse local totalmente idílico, e teria contado para o Moros como era a vida nesse lugar. Né? Então, as casas não tinham portas, as propriedades não tinham cercas, as pessoas eram solidárias umas com as outras, as pessoas não eram escravas da moda, as pessoas não eram escravas da busca incessante pelos metais preciosos, claramente se fazendo uma crítica ao modelo metalista que vinha dominando a mentalidade econômica dos europeus no período. Aí ele diz, identifique nas alternativas abaixo a obra e o período histórico a que o texto se refere. Obra e período histórico. Pode ser o elogio da loucura. O elogio da loucura, no prólogo, na abertura da obra, essa obra que é de Erasmo de Roterdã, ele dedica o livro a quem? A Thomas Moros. Porque o Erasmo de Roterdã, do Reino dos Países Baixos, ele vai eleger uma narradora para a obra dele. Quem é a narradora? A loucura. Ele diz, a loucura é como criança, fala o que quer, o que pensa na hora que tem vontade, sem refletir sobre as consequências do que está dizendo. Então, ele elege a loucura como a narradora, né, da obra. Por que loucura? Porque ele sabia que o que ele estava fazendo nessa obra era uma grande loucura. Afinal, ele iria denunciar uma série de abusos da igreja, de clérigos conhecidos no período, bispos, papas. Inclusive, Lutero fez uso da obra Elogio da Loucura,
certo? Para desenvolver uma série de análises dentro do movimento reformista protestante. E Lutero chegou a chamar o Erasmo para participar, mas a participação direta no movimento reformista o Erasmo não quis. Elogio da loucura que, junto com ensaios, iniciava a época do Renascimento. Iniciava, não. Renascimento, vocês têm que lembrar. Como é que você começa a contagem do Renascimento cultural? 300, 450. 300 anos 1300. Isso é século o quê? 14. 400 anos 1400. Século 15. 500 anos 1500. Século 16. Século 16 é século de auge e de declínio do Renascimento. Aí você vai dizer, Valéria, como é que eu vou saber se elas iniciaram ou não o Renascimento? É só você botar o miolo para funcionar. Essas obras representam a literatura renascentista fora da Itália. O berço do Renascimento foi a Itália. Nos primeiros séculos do renascentismo cultural, a base do movimento foi a Itália. Você só vê essas repercussões em outras regiões, Países Baixos, Inglaterra, Espanha, Portugal, no auge do renascentismo, que é a primeira metade do século XVI, e aí na segunda metade desse mesmo século. Como resultado do expansionismo marítimo, o que é que acontece? O movimento renascentista declina. Então, essas obras fora da Itália não tem como ter introduzido o Renascimento. A introdução do Renascimento vem daquelas obras de transição, Giotto no campo da pintura, Dante Alighieri, Boccaccio, né? No campo da literatura de transição. Aí diz, cujas origens localizam-se na Itália, esse ponto está certo, mas que ganha uma grande projeção em Portugal e Espanha. Grande projeção do renascentismo em Portugal e Espanha. Você tem reflexos do renascentismo em algumas obras clássicas em Portugal e na Espanha. Agora, daí a falar de uma grande projeção é exagero. A partir do momento que esses dois países se projetam nas grandes navegações. O fato de Portugal e Espanha elas terem se projetado nas navegações, primeiro Portugal, né, e depois a Espanha entrando na jogada também, após a unificação do seu território, não necessariamente marcou uma estrondosa expansão da arte renascentista nessas regiões, com exceção de alguns casos, né, na literatura, né, como os Lusíadas de Camões, como os Autos de Gil Vicente, em Portugal, certo? No caso da Espanha, as pinturas de El Greco, né, Tomás Theotokopoulos, que era grego, mas viveu por muito tempo na Espanha, Miguel de Cervantes, com Dom Quixote de la Mancha, mas você vê que são clássicos históricos, porém pontuais, não simbolizando um alardeamento do renascentismo como ele teve na Itália. Então, não é essa. B de bola, utopia. Veja, essa questão está falando da utopia? Tá. Aí, veja, tem dois itens que falam de utopia, a letra B e a letra E. B de bola, utopia, escrito no período de transição. Repare que sem vergonhice, mas isso aqui é extremamente importante. Extremamente importante. Diz assim, utopia, escrito no período de transição entre o chamado medievo e os tempos modernos, quando muitas mudanças ocorreram não só na percepção do espaço geográfico, como também, cadê? Por acontecimentos que apontam para mudanças culturais pregadas inicialmente pelos humanistas. Vamos lá? Aí a letra E, que fala de utopia também, escrita em inglês inicialmente e logo publicada em diversos idiomas devido à projeção que ganham os livros em função da invenção da imprensa, o que provoca na sociedade europeia da época o desejo de se aventurar por além-mar em busca desse lugar em que o ser humano era valorizado. Você vai dizer, Valéria, é muito difícil. Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber se a utopia foi escrita em inglês inicialmente e logo publicada em diversos idiomas? Nem que eu fosse o Google, Valéria, eu ia saber disso. Eu já lhe disse 1 milhão de vezes. Existem questões polêmicas, existem questões que nem mesmo a galera que elabora chega depois a uma conclusão, principalmente quando ocorrem reivindicações. E aí um diz que é uma coisa, outro diz que é outra, e é aquele quebra-pau do inferno. Mas é comum que, vez por outra apareça uma questão assim, que gera aquele quebra-pau, um diz não, não é isso, outro diz e vira aquele alvoroço histórico. Às vezes passa anos e não se chega a bater o martelo, mas isso é uma exceção. A grande esmagadora maioria da prova, 99,9% da prova, você vai conseguir fazer, você consegue acertar. É uma ou outra aberração que, vez por outra, aparece. Aí você vai dizer, mas professora, eu não sei, não tem como, você sabe. Você vai dizer, eu não sei, você quer saber mais que eu? Diga aí, diga, você está dentro do meu cérebro, eu estou dizendo que eu não sei. Sabe? Quer ver que você sabe?
Na aula de Renascimento, eu disse para vocês assim, gente, nenhuma, procure lá na aula do Renascimento, eu disse, ó, destaquem aí, nenhuma obra do Renascimento literária, ela foi publicada de imediato. Eu lembro que eu disse para vocês, nenhuma, em nenhum local, porque a imprensa emergiu na Europa, mas era complicada, era uma técnica cara, né, de pouca acessibilidade. Aí eu disse assim na aula, foram vários séculos para que essas obras saíssem dos manuscritos e passassem a ser impressas e distribuídas para o grande público. Eu lembro que eu disse na aula assim para vocês, gente, boa parte desses clássicos, eles ganharam visibilidade, séculos depois dos seus autores terem morrido, lá na frente, no século XIX. Alguém lembra que eu disse isso na aula? Então, raciocine comigo. Entenda, todas as questões que você pega no Enem, exceto que seja uma anomalia, aquela que você vai brigar pelo gabarito dizendo, não é possível. Mas na esmagadora maioria, o que é que eles têm feito? Eles têm procurado curiosidades, mas lembre-se, dentro da curiosidade existe um princípio que você sabe, seja qual curiosidade for. Seja a pesquisa mais detalhada que o idiota que fez a questão realizou no Google. Você faz. Porque os princípios contidos nelas, eles têm que seguir um princípio, né? Dentro da lógica conteudística apresentada pelo concurso. Então, você sabe. Aqui, ó, utopia, escrita em inglês, você vai dizer, bem, provavelmente tenha sido em inglês, porque Thomas More representa o renascentismo na Inglaterra. Bem, essa parte está certa, mas não teria importância. Aí diz assim, inicialmente e logo publicada em diversos idiomas. Você não tem nenhuma obra renascentista logo publicada em vários idiomas. Não existe essa obra. Nem na Inglaterra, nem na Espanha, nem em Portugal, nem na França, nem nos Países Baixos, nem na Germânia. Em canto nenhum do Velho Mundo. Devido à projeção que ganha os livros em função da invenção da imprensa, a invenção da imprensa é revolucionária, mas ela não dá uma projeção, uma popularização imediata dos livros. Eu lembro que na aula eu disse assim para vocês, gente, lá na frente, no século XVIII, na época do Iluminismo, elaborar livros impressos ainda era uma coisa milionária. Os filósofos do Iluminismo se organizaram e fizeram uma grande campanha para montar a enciclopédia iluminista. Eles fizeram uma coleção da enciclopédia iluminista, tamanho o dispêndio de recursos que se tinha para aquele projeto. Aí diz, o que provoca na sociedade europeia da época o desejo de se aventurar por além mar em busca desse lugar em que o ser humano era valorizado. Veja, muitos desses relatos literários impulsionaram viajantes, sim. Inclusive, você vê que muitas viagens, inclusive por terra, na Baixa Idade Média Europeia, elas foram influenciadas por lendas, por relatos que vieram da literatura. As famosas histórias de Marco Polo, na Baixa Idade Média, que contavam que esse rapaz Marco Polo e o tio dele foram ao Oriente, encontraram terras fantásticas, palácios com diamantes gigantes cravejados nas paredes, ruas de ouro. Então, isso foi um impulso para que muita gente, por exemplo, se interessasse pelas cruzadas e acreditasse piamente na possibilidade de enriquecimento no mundo oriental. Então, a gente sabe que mesmo as fábulas, mesmo as histórias mais esdrúxulas, elas têm impacto na mentalidade social. Elas criam visões de mundo em determinadas sociedades. Então, isso sim. Os ensaios, você sabe que não pode ser, porque os ensaios foram de quem? Michel Montaigne, ou Montaigne, se você for falar no português, né? Ele que simbolizou a literatura renascentista clássica, onde? Na França, aí diz que ganhou projeção após seu autor. Aí você vai dizer, Valéria, como é que eu vou saber disso? Primeiro que você sabe que Thomas More é utopia, não é ensaio, você já elimina. Mas aqui tem uma curiosidade, sem vergonha, que diz que ganhou projeção após seu autor ter sido condenado e morto pela Inquisição, no momento em que a Igreja Católica, sentindo-se ameaçada pela reforma, passa a combater de forma drástica ideias apresentando modelos que se contrapunham à teologia católica. Vejam, a obra sofreu perseguições, né? Mas essa eliminação no período aqui da obra, não. Só a título de curiosidade para quem quiser saber. O que a igreja fez foi perseguir, em sua grande maioria, as obras, listando todas essas obras onde? No índex, naquela lista de livros proibidos para a leitura dos cristãos católicos, que a Igreja Católica fortalecia mensalmente a partir da Contra-Reforma, movimento simbolizado pelo Concílio de Trento, certinho? Pode ser a letra C de casa, Gargantua e Pantagruel, não. Foi outra obra do renascentismo literário francês, mas com linguajar popular. Essa obra foi de quem? Rabelais.
que a igreja também colocou no índex, também considerou uma obra pornográfica, lembram? Porque usava um linguajar do povão, né? Justamente nessa obra estava se criticando o quê? A filosofia da Baixa Idade Média, a escolástica, através do personagem aí Gargantua, né? Que a galera dizia que ele era um gênio, lembra? Vestido de azul e branco, foi educado pelos filósofos escolásticos, mas se faz aqui uma sátira para mostrar que ele seria um grande idiota. Lembram disso? Escrito inicialmente em francês, óbvio, porque o Rabelais representou a literatura renascentista francesa. Ganha notoriedade quando ocorre a reforma e seu conteúdo passa a se constituir como um modelo de sociedade a ser construída por essa nova doutrina religiosa. Oh, de jeito nenhum, né? Aqui é um modelo de sociedade que não tem nada de religioso. E aí sofreu perseguições por parte da Contra-Reforma Católica e, no caso da Reforma Protestante, obviamente não serviu como referência. Entenderam? Deu para sacar? Veja, eles demoram para fazer cobranças sobre esses textos, sobre esses clássicos do renascentismo, mas vez por outra aparece. Então, você tem que estar por dentro, você tem que ter uma noção. Não tem como dizer que você vai se especializar só nesses meses em tudo. Mas, à medida que você vai tendo uma noção das coisas, fica bem mais fácil de destrinchar. E aí, serviu a 100 para todo mundo? A 100 serviu para todo mundo? Me contem aí qual é o cenário de vocês. Hein? Oi. Oi. Espera um pouquinho. Peraí, gente. Estava aqui orientando as crianças sobre o que fazer, que estão indo tomar banho. Peraí. Alguém me perguntou aqui alguma coisa. O erro da E, Natália? Da E, filha? Eu já até passei assim. O erro da E é falar dessa imediata popularização. Deixa eu procurar. Deve estar em algum canto aqui, olha. Eu tinha até fechado. Ah, conseguiu, né, filha? Pronto, beleza. A 98, filha. A 90. Oxe, a 98 a gente não fez, não, já? Ah, 98 não. 98 é aquela que está esperando eu explicar os tratados. Que eu achava que eu ia conseguir na aula passada, mas eu não consegui, blá, blá, blá. Aí ficou para outra. É a dos tratados, viu? Ela voltará. Vamos lá, cadê? Aí, veja. 99, 108, 100. Aí depois tem, peraí, tenha calma. A 100 foi o quê? B de bola, não foi? 100? Confira aí se foi. Certo, aí vamos lá. Aí vocês pediram 71 e 84. Voltem aí para 71 e para 84. Depois a gente volta para a casa dos 100 outra vez, que tiveram vários pedidos na casa dos 100. 71 e 84. Cadê? Vamos lá. 71. Ave Maria, que texto grande da 71. Cruz credo. É, não, deprimente. Mas vamos lá. Espera aí. É porque tem autores, gente. É porque, assim, normalmente eles não divulgam quem fez a questão. Principalmente em relação ao Enem. Tem concurso que é mais fácil você descobrir. Porque existe uma banca elaboradora de questões menor, então é mais fácil. No caso do Enem, tem muita gente que produz e eles vão formando aquele banco de questões, né? E aí eles nunca pegam de um autor só. Mas você percebe quando a questão tem uma linha assim mais revolucionária, esquerdizante, mais conservadora, né? Mas eles tentam não divulgar quem fez para a galera também não matar, certo? Para a galera não matar, mas é complicado. Ah, foram vocês que falaram até daquela questão na outra semana, não foi? Aquela questão historicamente polêmica, que ninguém chega a uma conclusão sobre ela. Foi tu, não foi, Natália?
Eu lembrei agora, não foi, Natália? Você, filha, que ficou na dúvida do gabarito de uma questão que a gente fez, aquela questão do Sudeste, aquela questão historicamente problemática. Desse foi tu, Natália. Que o povo até hoje quer matar o autor, e aí cada um criou o seu gabarito daquela questão, dizendo que estava errado, mas o autor nunca se conformou. Foi a Bia, não foi Bia? Então, dentro das ciências humanas, ocorre isso direto, minha gente. Agora, aquela é um clássico, né? Aquela é um clássico, mas na maioria das vezes eles conseguem chegar num consenso. No Enem, é difícil da gente conseguir reverter. Não, todo mundo ficou na dúvida. Por quê? Porque é histórico. Por exemplo, aquela questão tem 6 anos. O que é que acontece? Muitos professores que vieram depois, principalmente com essa revolução das aulas virtuais, né, desses grupos aí, desses professores do YouTube e tal, como é que se chama? Professor, como é esses, minha gente? Esse pessoal das aulas virtuais, como é o nome? Como é que se chama eles? Não, é AD, não. Esse povo famoso tipo do Descomplica, os youtubers, pronto. Aí, nos últimos anos, eles ganharam muito espaço, mas normalmente é uma galera jovem. E aí, o que é que ocorre? Eles começaram a produzir muita coisa e a questionar muita coisa também. Hoje, os autores das questões, eles estão tendo que ter muito cuidado para tentar não mostrar um viés muito esquerdizante ou muito conservador, mas nem sempre eles conseguem. Jubilute? Quem é Jubilute, Tailine? Me atualize, porque eu não sou uma pessoa informada, antenada, conhecedora das novidades do mundo virtual como vocês. Professor de biologia? Ah, tá. É um professor de biologia, acho que é o maior online. Ah, tá, entendi. Como é o nome do homem? Peraí, Jubilute. Jubilute é apelido, né? Ou é o nome dele, Jubilute? Deve ser apelido. E aí ele tava metendo pau em quê, Tailine? Em questões, falando de questões. Olha, nas ciências humanas isso já aconteceu algumas vezes. Quem é mais novo, de repente, não acompanhou algumas coisas. Mas, por exemplo, você tem algumas questões, eu vou mostrar umas outras para vocês, que eu não coloco no módulo porque elas geram uma guerra, devido ao que foi o gabarito inicial e ao que o pessoal passou a dizer que seria gabarito depois. Aí, muitas dessas eu não coloco no módulo, senão vocês ficam doidos e me endoidam também. Certo? Mas tem muito disso, principalmente com essa revolução aí dos youtubers, eles começaram a discutir uma série de questões, né, de anos anteriores, e aí criaram gabaritos próprios, mas na origem o autor não concorda, mas assim, é uma galera muito boa, é uma galera muito preparada, é uma galera jovem, mas que, assim, como em todas as áreas, né? Alguns se acham muito e aí se sentem no direito de definir alguns gabaritos de questões. Aí tem uns assim que geram polêmicas históricas. Aquele é um exemplo disso. Mas é o que eu digo para vocês. Em 99% das questões, 99,9% você consegue escapar disso. Mas dentro das ciências humanas, como é algo muito subjetivo, às vezes dá margem para essas maluquices, certo? Aí é como eu disse para vocês, aquela questão que a gente fez. Eu entendi o que o autor quis dizer. Eu entendi. Mas, por exemplo, a galera de uma linha mais revolucionária acha que é uma aberração dizer isso, que não tem nada a ver, incluir pensamento religioso com ideia de racionalidade. Sim, depende de quem esteja analisando. Ciências humanas é muito flexível. Por isso que você não pode entrar em certas paranoias quando vai fazer uma questão, porque senão você fica numa situação que demanda opiniões diferentes. As questões dos vestibulares, elas não devem ser elaboradas, certo? Com base em opiniões. Porque opinião é opinião, meu irmão. Eu tenho um, o cara tem outro, o outro tem outro. Como é que você vai definir um gabarito com base em opinião? Aí aquela questão, quem segue uma linha, a galera mais jovem, que segue uma linha mais esquerda, não, nada a ver. É a questão da opressão do índio. Aí, no início, o debate era, tá, o raciocínio científico racionalista se colocava ali num patamar acima do raciocínio religioso, mas o raciocínio religioso é que foi a base. Gente, é um terror. Mas, no caso do Enem, eles têm procurado fugir desse tipo de circunstância e orientar os elaboradores a não entrar nesses debates que demandam opinião, porque aí é perdido. E é perdido no sentido que eu digo para vocês, por quê?
porque a gente fica sem condições, sem muita condição de reivindicar uma mudança no gabarito. Claro que depois que a galera, os youtubers forem fazer os gabaritos deles, eles botam o gabarito deles. Sim, mas eu não estou interessada no gabarito de X, Y, Z. O que eu quero é que você acerte o diabo da questão na prova e pontue e pronto. Entendeu? No Enem é mais difícil para você me dizer, Valéria, esse gabarito é questionável para a gente reivindicar. Quando é em âmbito local, a gente quebra pau, por exemplo, na Uncisal. Você sai da prova da Uncisal, tem uma coisa polêmica, a gente já corre para quê? Para tentar recorrer, para elaborar uma justificativa, para tentar mudar o gabarito. Mas o Enem é muito complicado a gente fazer isso. É muito complicado. Então, eles têm evitado essas questões muito polêmicas, mas vez por outra aparece alguma. Que a galera diz não é o gabarito, e aí a galera que elaborou a questão diz e não chegam a uma conclusão nunca, e cada um divulga ao longo da história o gabarito que quer. É uma piada isso, né? Mas... Só que hoje tem se tentado evitar esse tipo de questão. Na aula passada, eu nem lembrei de conversar isso com vocês. É por isso que vocês ficaram meio piradinhos depois, que já foi no final naquela doidice, né? Mas vamos mais. Se vocês quiserem, depois a gente conversa mais. Ela estava metendo de política. Ele estava... brigando por causa de política foi... Oh, meu Deus, não é muito inteligente esse professor. Metendo pau na política. Oh, meu pai, que perda de tempo. É outra coisa que demanda opinião, não se briga, não se discute em relação a isso. Deus me livre, perder meu tempo discussando sobre política. Eu posso falar de política de outros tempos, que hoje não existe mais, mas da atual, Deus me livre. Cada um escolhe o caminho que quer, e nem por isso é preciso matar ninguém, né? Não importa se você é lulista, se você é bolsonarista, se você é comunista, se você é qualquerista. Não importa, é a sua linha de pensamento. Você apresenta a sua ideia, o outro apresenta do outro. Agora, com radicalismo é que não dá. No radicalismo no sentido de cada um querer ser o tal e não aceitar a proposta do outro, é complexo isso, né? A gente tem que entender que o mundo é feito por diferentes ideias, né? A gente vive numa democracia, tem eleição, quem é eleito foi eleito, e aí vai ficar fazendo guerra o tempo todo e prejudicando o país por conta disso. Eu não perco meu tempo com esse tipo de babaquice, né? Mas o povo gosta de brigar, então brigue, né? E a gente vai correndo atrás aqui, porque o que vocês precisam não é brigar por causa de política, é acertar a miserável da questão, pontuar e conseguir a vaguinha, né? Não brigue por causa de política, não perca o seu tempo com isso. Afinal, você já é adulto, você tem as suas convicções, e não é o professor, porque o povo diz, não, o professor vai mudar a convicção do aluno. Vai não, filho, cada um tem a sua convicção. E o aluno não é mais burro nem mais sabido porque tem uma convicção diferente do professor, não. Mas os caras se acham, né? Se acham os revolucionários, só eles que descobriram a pólvora. Tem aluno que é muito mais racional do que determinados professores, mas fazer o quê? A vida, né? Cada um com suas capacidades. Beleza, meninos? Vamos embora? Então, vamos mais. Não se preocupem, se vocês encontrarem alguma polêmica aí, alguma briga, não para eu brigar por vocês, né? Por favor. Mas se vocês, em algum momento, tem problema nenhum, encontrou uma questão, viu que é polêmico, viu que a galera faz uma determinada descrição, quiser trazer para mim, eu faço com vocês. Aí eu vou dizer, olha, o gabarito tem coerência? Não tem coerência. Tem gabarito que é totalmente incoerente. Que os caras morrem jurando que aquilo está certo, você olha e diz, meu Deus, que animal, né? Irracional. Mas, né, à medida que vocês forem encontrando, pode trazer que a gente desenrola. Certinho? Vamos pedir a Deus que isso não ocorra esse ano na prova de vocês. Na Uncisal ocorre direto, mas a Uncisal, os últimos vestibulares foram super bagunçados, então ocorre direto, mas é mais fácil da gente brigar. Né? Aqui é mais fácil, a gente vai lá e briga e entra com recurso, mas no Enem é mais difícil. Beleza? Aí essa questão, cronista sem assunto. Peraí, viu?
Pronto, já li, entendi. Aí diz assim, liberdade ainda que tardia, chefe de cozinha, Teobaldo Astúrias, Neto, o texto de Teobaldo Astúrias, ao se referir à estátua nova-iorquina com seu facho de luz, saudando os navegantes, nos remete à expansão marítima europeia. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar que a chegada de Cristóvão Colombo à América faz parte... Eita, que ele mistura, faz um balaio de gatos, viu? Dá uma volta ao mundo para perguntar uma coisa tão simples, confunde mais a cabeça da pessoa que qualquer coisa. Ele dá uma volta ao mundo na história da humanidade, né? A formação do homem, das estruturas componentes do universo, aí vai para a Estátua da Liberdade. Ah, meu Deus do céu, que na verdade foi um presente, né, dado pela França aos Estados Unidos já no século XIX, depois de independente. Aí ele fala da questão da evolução tecnológica, da literatura nesse processo, da música, né, da evolução dos recursos culturais, blá, 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 blá. Tanta coisa só para perturbar a vida do aluno. Tem textos que você lê e depois você diz, para que eu li isso, que não serviu para nada? Agora, Valéria, então se for grande eu vou pular. Não, porque tem outros que você só acerta se você lê o desgraçado. Então, aí diz, o texto, ao se referir à estátua nova-iorquina com seu facho de luz saudando os navegantes, nos remete à expansão marítima europeia. Sobre esse fenômeno, veja, nos remete à expansão marítima, sim e não, né? Que a Estátua da Liberdade não tem nada a ver com a expansão marítima europeia. É uma criação artística da primeira metade do século XIX. A luz ali está se refletindo... Delírio do caramba do autor dessa questão. Pense num devaneio, tá drogado esse cara. O feixe de luz da estátua recebendo os navegantes é porque ela fica numa baía, né? Onde você tem ali toda uma circulação, mas saudando os navegantes só quem chega perto, porque ela é pequena, né? Ela é pequena, a gente vê a Estátua da Liberdade grandona nos filmes, aquela coisa gigante, mas quando você chega perto, a uma certa distância você nem enxerga, só vê um negócio desse tamanho. Você diz, eu não acredito, que frustração. Que a gente imagina tão grande, né? Tão gigante. Aí ele faz ponto com expansão marítima, o fecho de luz ali tem a ver com o pensamento iluminista, a filosofia racionalista do século XVIII. Nada a ver, mas vamos lá. Aí diz na questão 71, nos remete à expansão marítima europeia. Sobre esse fenômeno é correto afirmar que a chegada de Cristóvão Colombo à América... Qual foi a dúvida de vocês nessa questão? Qual foi a dúvida de vocês nessa? A chegada de Cristóvão Colombo à América faz parte de quê? Vocês estão falando o quê? Boleto, não sei o quê. Estou entendendo é nada. Assim, ficaram entre B e C. Repare, olha, chegada de Colombo à América. Tá embaçado esse óculos, eu já usei ele tanto hoje que já está embaçando. Chegada de Colombo à América faz parte, letra A, da unificação dos reinos ibéricos, que é aliada à posição geográfica, favoreceu o pioneirismo naval. Veja, a chegada de Cristóvão Colombo à América faz parte da unificação dos reinos ibéricos. Cristóvão Colombo chegou à América graças à unificação dos reinos ibéricos. O que é que vocês acham? Os reinos ibéricos espanhóis. Porque Portugal já estava à parte e não houve junção. Aliada à posição geográfica, favoreceu o pioneirismo naval. Sim, pioneirismo naval de quem? De Portugal, não dos reinos ibéricos como um todo. O pioneirismo naval foi de Portugal. Colombo simboliza a expedição patrocinada pelo governo da Espanha. São coisas diferentes. Ele quer a chegada de Cristóvão Colombo à América faz parte do processo de expansão da economia mercantil europeia e do fortalecimento da classe burguesa. A B tá boa. Agora, o Cabradá, repare que eu tento trabalhar com vocês, gente, todo tipo de questão. A mais difícil, a mais fácil, a super inteligente, a super estúpida, a super imbecil. Por quê? Você vai dizer, Valéria, se poupe, nos poupe de certas questões. Não, não poupo não. Sabe por quê? Porque a depender, né, das questões que foram escolhidas para o Enem nesse ano ou para outros vestibulares que você for fazer, você pode encontrar questões ridículas.
Ah, mas a ridícula todo mundo faz. Que ele disse, tem questões que, na verdade, são tão ridículas que levam o candidato ao erro. Então, você tem que se acostumar também com as idiotas, porque mesmo essas idiotas, você precisa acertar o gabarito da miserável e pontuar. Então, você tem que se adaptar com tudo, com o que presta, com o que não presta, com o que você concorda, com o que você não concorda. O mundo é assim. E para você conseguir resultado, você tem que ter flexibilidade nas coisas e entender que nem tudo é tão bom, nem tudo é tão ruim, você precisa se adaptar às diferentes situações. A B está melhor. Do processo, a expedição de Colombo faz parte do processo de expansão da economia mercantil europeia e do fortalecimento da classe burguesa, ou seja, faz parte da expansão do mercantilismo, nesse caso, através dos reinos ibéricos hispânicos, e da ascensão burguesa, lógico, a burguesia que foi a grande patrocinadora do processo. C de casa, do empreendimento planejado espanhol, certo? Destinado à exploração de riquezas comerciais do Oriente. Repare, sobre esse fenômeno é correto afirmar que a chegada de Cristóvão Colombo à América faz parte do empreendimento planejado espanhol destinado à exploração das riquezas comerciais do Oriente. O que é que vocês acharam dessa? Devem ter tido dúvida nessa. Entre a B e a C. Teve dúvida, não foi, Kaline? Entre a B e a C? Cadê os outros? Quem foi que teve dúvida entre a B e a C? A D de dado, do desejo do rei espanhol em realizar a primeira viagem de circunnavegação comercial? Não, circunnavegação já vai vir depois, com Fernão de Magalhães e Sebastião de Elcano, certo? Da missão de expandir o comércio de especiarias do Oriente para os povos conquistados da América? Nesse caso, não. Porque o objetivo não era expandir o comércio de especiarias do Oriente para os povos conquistados da América. Nada a ver. Mesmo porque a expedição de Colombo, ela foi a pontinha do iceberg para a ideia de descoberta, aspas, do novo mundo. A própria ideia de continente americano não estava consolidada, só seria consolidada 8, 9, 10, 11, 12 anos depois, com a expedição de Américo Vespúcio. Entre B e C, Natália, Tailine, Luana, Karine, Lucas, Jéssica, Vivian, Kaline. Entre B e C, qual é o nó aí? A questão é mal feita. Quem fez queria aparecer, porque não precisava pegar, botar um texto desse tamanho, que não vai ter porcaria de utilidade nenhuma. Você vê que é uma questão troncha. Mas você precisa, na troncha e na não troncha, acertar. Qual é o nó entre a B e a C? Hein? Vivian, Kaline, Lucas, Darlison, Tailine, Luana. Entre B e C, da questão 71 do livro 3. A B diz, repara, o que é que ele está pedindo? Esse fenômeno da expansão marítima europeia, início da Idade Moderna, muito embora ele use o exemplo da Estátua da Liberdade. Ó. E a chegada de Cristóvão Colombo à América. Ele está dizendo que a chegada de Cristóvão Colombo à América, você só aproveita o final. Faz parte do quê? Faz parte, ou seja, ela está contida no quê? B e C. Cadê? Olhem aí, opinem para mim. Eu achei a C falsa porque fala do Oriente. Aí marcou B, certo. A outra marcou B. Mas vocês não olham assim para C? Não geram nenhuma dúvida em vocês a letra C? Cristóvão Colombo, a chegada de Cristóvão Colombo à América faz parte do empreendimento planejado espanhol destinado à exploração das riquezas comerciais do Oriente. Os espanhóis, eles estavam atrás das riquezas comerciais no Oriente, sim ou não? Estavam. Colombo morreu jurando que tinha chegado onde? Nas Índias. E o que eram as Índias? As terras do Oriente. Ele dizia, não vi os elefantes, não vi o comércio de sedas, não vi as feiras com os tapetes orientais, mas tenho certeza que cheguei a uma área ainda não desbravada do mundo oriental. Depois a coroa espanhola ficou assim. Ele ainda fez mais 3 viagens. Mas ele jurava que essas terras correspondiam a uma expansão das Índias do mundo oriental. E por que não pode ser a letra C? Ah, muito bem, Thaline! Cadê a Vivian? Pronto, isso, Vivian. Isso. Vocês são ótimos. Eu adoro vocês. Vocês são muito inteligentes. Meu Deus.
Chega, eu fico emocionada do quanto vocês são sabidos. A C, o desavisado, ele olha, a C foi feita para lascar com muita gente. Só que diz assim, ó, do empreendimento planejado espanhol destinado à exploração de riqueza. O planejado. Não foi algo planejado. Você vê que Colombo ele já tinha batido vários reinos da Europa, de um canto para o outro, de um canto para o outro, procurando patrocínio para o projeto dele. Ninguém queria patrocinar. Fernando de Aragão e Isabel de Castela, eles patrocinaram por vários fatores. Primeiro que eles tinham acabado de expulsar os muçulmanos, o último núcleo de resistência muçulmana, que foi Granada, certo? Então, eles estavam correndo atrás de tentar equiparação com os vizinhos, com os portugueses, que já tinham várias décadas antes entrado nesse projeto de correr atrás de riquezas no Oriente. Então, eles correm atrás disso com um projeto que, caso desse certo, seria inovador, né? E desenvolveria um percurso mais rápido e efetivo que o dos portugueses, visto que, nessa ocasião, os portugueses não tinham conseguido concluir ainda o périplo africano. A conclusão do périplo africano, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, só veio 6 anos depois com a expedição de Vasco da Gama. Então, os portugueses já estavam há décadas, mas não tinham fechado o processo ainda. Então, só a palavrinha planejado. Muito bem, vocês são ótimos, né? Vocês são ótimos. Amo vocês, porque eu adoro gente inteligente como vocês. Estão vendo? A questão é ruim, é mal feita. Mas o aluno bom, o aluno inteligente, ele desenrola. Não adianta ficar, meu Deus, meu pai. Vamos embora e vamos fazer o resultado que a gente precisa. Aí, no caso dessas duas, qual foi assim, a mais global? Aqui engloba melhor a proposta aí da expedição de Colombo? B. De besta. 71B. Certinho? Setenta e seis, filha. Ou filho, Lucas, né? Ô, Karine, tem que ser, minha filha. Cansada eu tô, gente. E vocês não estão? Eu imagino quanto vocês não estão. A gente já tá abusado, minha gente, de tudo isso. Dessa brigaiada do povo, essa briga política dos infernos. Mistura a doença com manipulação política, manipulações midiáticas de tudo que é canto. Minha gente, a gente fica no meio dessa guerra. Não é angustiante? É angustiante. Vocês sabem que eu não tomo partido político de ninguém, de ideologia nenhuma. Mas a gente, nós, seres adultos inteligentes, às vezes a gente não se sente meio idiota, meio que no meio de uma guerra, onde um atira para um lado, outro atira para o outro, outro atira para o outro, e a gente no meio do bombardeio. Meu Deus, mas é assim mesmo. Temos que sobreviver, porque é disso que depende a nossa vida, né? A nossa saúde mental. 76, Lucas, meu querido, vou acrescentar aqui, viu? A sua 76. Aí, na sequência, foi pedida a 81, eu acrescentei também a 76 do Lucas, tá? Bora mais. 84, quem foi que pediu antes a 84? A 84, quem foi que pediu a 84? Já botei a sua, viu, Lucas? Você quer só o último item, é, Lucas? O Lucas só quer um item. Deixa eu catar aqui a do Lucas. Espera aí, Lucas. Deixa eu ver aqui esse item que você quer. Tá em que página, meu filho? Esse item que você tá precisando de ajuda. Tá em que página, filho? Já volto para a sua, Karine. 64. Deixa o bicho abrir aqui. Aí eu encontrei o Ricardo ontem, numa escola que a gente trabalha. Eu encontrei ele, aí ele... E aí, já está acostumada com o novo estilo de aula? Eu disse, Deus me livre. Eu acostumada em passar a tarde toda com a minha bunda sentada na cadeira, Deus me defenda, não vejo a hora de inchar as minhas varizes de novo, copiando no quadro 10 horas por dia. Me perguntar se eu estou acostumada com isso, eu posso usar, é um recurso muito bom, mas direto. Aí eu disse, aí ontem eu disse ao Ricardo, quando eu encontrei ele, né? Ele e o outro professor, eu disse, eu não vejo a hora de encontrar esses meninos, eu vou dar tanto do abraço neles. Eu nunca dei tanto abraço nesses meninos como eu vou dar no dia que eu encontrar eles. Eu vou ficar doida, eu vou sair apertando a mão de todo mundo, enchendo esses meninos de beijo, eles vão sair correndo de mim, de ódio, de pânico, mas eu não aguento mais.
esse negócio de não poder apertar a mão do povo. Minha gente, eu gosto de apertar a mão do povo, entendeu? De abraçar os meninos, de passar a mão na cabeça. Eu gosto, minha gente, eu não aguento mais esse negócio que você vai falar com a pessoa assim, ó, sem poder estender a mão com a pessoa. Jesus, meu pai, me salva logo desse, né? E o Ricardo perguntando se eu estou acostumada com isso. Eu não quero me acostumar com isso, não. Eu quero encontrar vocês, ouvir aquelas maluquices de vocês, os dramas todos, entendeu? As comilanças, aqueles pacotes de cheetos abrindo, os pacotes de bolacha, entendeu? Eu não vejo a hora de ouvir vocês reclamando da quantidade de coisa que tem no quadro para escrever. Meu Deus, que saudade. Até mesmo do dia que falta energia no camerino e a gente fica derretendo lá no calor. Daria o meu reino para estar lá derretendo, só escorrendo pela goela. Oh, meu pai, mas esse dia vai chegar, esse dia vai chegar. Tem horas que a gente olha assim e diz, meu Deus, será que um dia nós vamos nos reunir de novo? A gente fica até com medo, né? Mas vamos, logo, 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 logo. Vocês não têm que fugir de mim, porque eu vou ficar conhecida como Maria Beijoqueira. Eu vou sair abraçando, beijando todo mundo. Repare, viu? No dia que eu for liberta dessa prisão, menino, vai ser a Maria Beijoqueira. Vou virar motivo de meme. Vai chorar de alegria, né? Pois é, o Ricardo perguntando se eu estou acostumada. Nem eu me livre de me acostumar com isso aqui. Eu posso usar para a gente tirar dúvidas, é super útil. Mas passar o resto da vida olhando para essa tela, esse bafo quente desse negócio na minha cara, aprofundando os meus melasmas, entendeu? As minhas rugas. Não, pelo amor de Cristo, tinha toda descabelada a situação do ser humano. Meu Deus, nunca na minha vida eu dei aula numa situação... a situação, olha, sem pintar os cabelos, com roupa de casa. Minha gente, isso é um apocalipse. Meu Deus, não vejo a hora de me arrumar, de botar as minhas roupitas, fazer uma make para ir dar aula, botar os meus perfumes. Não vejo a hora, não aguento mais essa vida de gata borralheira. Mas, como eu sei que é necessário, que vai ajudar muita gente... Então, vamos na gata borralheira por enquanto. Depois eu volto à minha realidade. Olha que cara toda amassada. Meu Deus, ainda gravando um negócio desse. Isso fica para a história, uma desmoralização. Mas vamos embora. Olha, o Lucas estava vindo da gráfica, Jéssica, porque eles me deram mais. Aí eu vi, a gráfica me deu e aí eu subi pela Fernandes Lima. Eu disse, eu vou levar logo da Jéssica, porque ela já está esperando há um século. Aí eu levei o de alguns. Hoje eles me deram uma parte, ontem eles me deram outra. Tem alguém de vocês que está sem módulo ainda, gente? Eu já mandei a maioria. Tiveram uns que eu peguei. Hoje eu peguei mais na gráfica. Aí estava comigo da Jéssica, que o pai dela pegou da turma errada. Eu fui lá trocar o dela. Ontem eu consegui levar o da Kaline, porque eu estava com o dela no carro e consegui deixar no camerino do Léo. Eu levei lá no camerino do Eduardo, eu deixei lá no camerino. O que eu pude adiantar, eu adiantei para vocês não esperarem tanto, porque a gráfica ela está com uma quantidade reduzida de pessoas. Então, assim, eles já me mandaram uma remessa de módulos e esgotou, aí me mandaram outro e esgotou. Aí essa última, eles me deram um pedaço ontem, outro pedaço hoje. E os que eu recebi hoje já acabaram. Não tem mais nenhum. Então, é por isso que eu estou perguntando que se alguém ainda tiver sem, me avise para eu pedir porque está demorando para sair. Viu? Tá sem, Ed? Pronto, meu filho. No final, você me manda uma mensagenzinha no Zap. Diga, professor, eu sou o Ed, estou sem o módulo. Porque aí eu já peço, hoje mesmo eu já mando mensagem para preparar mais. Viu? Porque eles estão demorando devido ao número reduzido de funcionários. Certinho? Vivian tá estressada também, filha? Ô, Vivian, tu tá ficando em Arapiraca, né? O tempo todo. Não tá vindo para Maceió, não, né, Vivian? A Vivian disse que nunca... Cadê? A Natália disse que nunca mais me viu usando Carmen Steffens. Mulher, eu até uso, às vezes, havaiano, umas coisas assim, mas é porque essas aulas em casa... Eu visto roupa de casa, minha gente. Vocês acham que eu vou gastar os meus looks em casa? Não, minha gente, é demais. Não, me recuso-me, como diz o Tabarel. Me recuso-me. Aí eu uso roupa de casa. Não tá vendo não a minha cara toda amassada, toda...
Coisa horrorosa. Isso ainda é gravado. E por culpa de vocês, eu sou obrigada a botar nesse negócio de canal do YouTube. Minha gente, isso é uma queimação. Mas o que é que eu não faço por vocês, viu? Deus me defenda de uma hora dessa. Pense num mico. Só Jesus na minha vida. Skincare? Que skincare, Natália? O que é que tu tá dizendo, Natália? Que é isso, Natália? Oh, meu Deus do céu. Sei não, vocês, viu? Natália, me ajude. Isso é coisa para quê? Para as velhas ficar com a cara esticada? É? Não, por favor, Natália. Com a cara esticada também fica tão ruim quanto enrugada. Lucas, meu filho, cadê o pedido do Lucas? Valeu-me, Jesus. Cadê o celular? Olha ele ali. Chega, Lucas. Valeu-me, Jesus. Olha a hora já. Lucas, meu filho, a tua estava em que página antes da gente começar a falar um monte de asneira? Mas é para sobreviver, Lucas. Senão a gente fica doido. E doido não, por favor. O mundo já tem doido demais. Vocês, por favor, diminuam o volume. 64, não foi, Lucas? 64 é a página, né, Lucas? Do que você quer. 64, 64. E a questão é o quê, Lucas? 70 é? Questão 70 é, Lucas? 76. Setenta e quatro, 75. É VOF, né, Lucas? Deixa eu anotar aqui. 76. Tá, Lucas? A sua dúvida foi em qual, filho? No último item foi? No último desses que tem VOF? É isso? Me diga aí para eu poder saber. É só nesse último aqui que você está com dúvida? Sobre a igreja? Bora lá. Aí diz assim. Assinale VOF as afirmações sobre a expansão de Portugal, a formação do Império Ultramarino entre os séculos XV e XVIII. Certo. Expansão do Império Ultramarino entre os séculos XV e XVIII. 15 e 18. Aí aqui o Lucas quer dizer assim, na 76, a Igreja Católica, marcada pela dependência em relação à coroa por meio do padroado régio, desempenhou um importante papel unificador do Império ao longo da expansão territorial portuguesa. Eita, é mala essa. É mala. Entendi, Lucas. A sua dúvida é nessa. Essa é malinha sem alça. Vamos lá, vamos destrinchar. Ele pede formação do Império Ultramarino entre os séculos XV e XVIII. O que é que a gente chama de Império Ultramarino? Lucas, Tailine, Luana, Karine, Natália, Darlinson, o que é que a gente chama de Império Ultramarino? O império que foi formado além mar a partir do quê? Da expansão atlântica, comandada pelos ibéricos, portugueses e espanhóis, mas depois acompanhada também de franceses, ingleses, beleza? Aí diz assim, a formação do Império Ultramarino entre os séculos XV e XVIII. A Igreja Católica, Lucas, marcada pela dependência em relação à coroa, a Igreja Católica estabeleceu durante a Idade Moderna uma relação de dependência com a coroa, no caso aqui seria a coroa ibérica, né? Prioritariamente portuguesa. Estabeleceu? Sim. Agora, repare, o lance. Por que o cara só botou até o século XVIII? Porque no século XVIII veio o Marquês de Pombal e lascou com essa articulação. Bateu de frente, decretando a expulsão dos jesuítas, dizendo que os jesuítas já tinham sido muito úteis para o domínio português no Novo Mundo, só que agora eles tinham criado um império próprio. Foi onde a gente finalizou a aula segunda-feira, né? E que agora eles tinham que ser retirados. Por isso o limite da questão é o século XVIII. Aí diz, por meio do padroado régio. Isso aqui é uma curiosidade. O que era o padroado régio? Quando a gente estuda Brasil e Império, fica mais fácil vocês entenderem. Ai, meu Deus, olha a hora. No Brasil Império, a partir da Constituição de 1824, que a gente vai estudar agora nesse livro, foi estabelecido o padroado no Brasil. O que era o padroado? Alguém lembra de outros anos? O padroado? Lembram? Era o direito que o Estado tinha, no caso do Brasil, através da figura do imperador, mas era o direito que o Estado tinha de interferir na igreja, na escolha de líderes para a igreja, de representantes para a igreja. Aí diz aqui,
A igreja, marcada pela dependência em relação à coroa por meio do padroado régio, porque, nesse caso, o Estado tinha poder de interferência sobre a igreja, escolhendo líderes para ela, mas tinha também a contrapartida, que era o direito do Estado participar, ou da igreja participar das decisões políticas. Desempenhou um importante papel unificador do Império ao longo da expansão territorial portuguesa. Essa união entre igreja e Estado representou uma unificação, teve um papel unificador do Império Português ao longo da expansão territorial? Teve. Só que, a partir do limite dessa questão, que é o século XVIII, vai rachar. Vai rachar com o quê? Com as reformas pombalinas. Mas, até então, a articulação entre igreja e Estado, desde o começo da expansão marítima e indo aqui até o século XVIII, ela foi decisiva para quê? Para esse expansionismo. Inclusive, por exemplo, na aula de segunda, nós vimos toda a expansão para o oeste no Brasil. Teve a ver com a pecuária no Nordeste, Valéria. Teve a ver com o ciclo do ouro e com a expansão da pecuária pela região sul. Mas teve a ver também com as missões jesuíticas, que contribuíram para esse processo de interiorização ocupacional do território brasileiro, uma vez que a coroa espanhola não fez o quê? Não se interessou efetivamente pelas terras localizadas a oeste do meridiano de Tordesilhas. Certinho? Conseguiu, Lucas. Entendeu, meu filho? Minha gente do céu, o povo já está esperando. 6h16. Eu vou resolver mais uma, porque eu resolvi do outro, aí comecei vocês tarde, e o computador não ligou, e misericórdia. Vamos mais uma. Ei, da lista, já foi a 71 já, né? Aí da lista entrou depois, foi me pedida a 84. Isso, 84, vamos terminar com 84. Amanhã a gente passa para, depois da 84 foi o que vocês me pediram? 110, depois da 84 foi a 110. A gente começa amanhã na 110. Chega, bora para 84. Cadê 84, 84, 84, 84? Minha filha, cadê você? Acha aí, meninos, onde está 84? 84, minha querida. Página 66. Essa que começa assim. O óculos já está tão engordurado do dia que não dá para enxergar mais. Eu limpo, mas aqui tem que lavar, que tem que ter água e sabão. Os diários, as memórias e as crônicas. É essa, não é, Karine? Jéssica? Essa, né? Os diários, as memórias e as crônicas de viagens escritas por marinheiros, comerciantes, militares, missionários e exploradores, ao lado das cartas náuticas também chamadas de portulanos, lembram da aula de expansão marítima? Seriam as principais fontes de conhecimento e representação da África dos séculos XV ao XVIII, tá? Devido ao périplo africano, que começou com os portugueses, mas abriu caminho para um conhecimento mais minucioso do continente africano, pelo menos nas suas faixas costeiras. Aí diz, a barbárie dos costumes, o paganismo e a violência cotidiana foram atribuídos aos africanos, ao mesmo tempo em que se justificava sua escravização no Novo Mundo. A desumanização de suas práticas serviria como justificativa compensatória para a poesificação dos negros e para o uso de sua força de trabalho nas plantations da América. Exatamente, perfeito, Regina Claro, Olhar à África, 2012. A partir do texto, é correto afirmar que a dominação europeia da África entre os séculos XV e XVIII, dominação europeia da África. Vamos lá, qual foi a dúvida de vocês nessa? 84. Qual foi a dúvida de vocês nessa? Marcou D, mas não foi com certeza. Tá, vamos lá. A partir do texto, é correto afirmar que a dominação europeia na África entre os séculos XV e XVIII, você tem um domínio aí através de manipulação comercial, exploração de riquezas e exploração de mão de obra, certo? Através dos europeus manipulando a questão das guerras intertribais na África. Eita, por sinal, hoje é dia 13, né? Hoje é dia 13, data da abolição da escravatura pela princesa Isabel. Lembrei, não é 13 hoje? Isso mesmo. Aí diz assim,
Do século XV ao XVIII, é correto afirmar que a dominação europeia da África entre os séculos XV e XVIII, letra A, derivou prioritariamente dos valores do islamismo, aprisionando os corpos dos africanos para com o sacrifício salvar suas almas. Nada a ver. Né? Não deriva dos valores do islamismo, muito embora vários povos interligados com a ideologia islâmica, principalmente tribos africanas do norte da África, acabaram sendo vitimadas por práticas dominatórias. Foi um esforço humanitário que visava libertar povos oprimidos por práticas culturais e hábitos pré-históricos e selvagens. Esforço humanitário, nada humanitário. Muito embora esse discurso humanitário e modernizador foi muito utilizado pelos europeus no neocolonialismo ou imperialismo do século XIX. C de casa, baseou-se esse domínio, né, em avanços científicos e em pressupostos liberais. Baseou-se em avanços científicos e pressupostos liberais, não. Por quê? Você consegue matar aqui. Os pressupostos liberais, eles avançam entre grupos europeus a partir do século XVIII. A questão está colocando do 15 ao 18. Tenham muito cuidado. Isso todo ano tem várias questões na prova do Enem. Eles delimitam um período e aí vocês têm que se ligar o que é que se encaixa dentro daquele período. Pressupostos liberais são do 18 em diante. Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, certinho? Baseou-se nos avanços científicos? Não necessariamente, mas, Valéria, esses avanços científicos não estavam acontecendo? Estavam, mas baseou-se muito mais numa lógica bastante primitiva de opressão e domínio de mão de obra que qualquer outra coisa. Voltados à eliminação de preconceitos raciais e sociais, ao contrário, é uma potencialização desses preconceitos. Dedidado, sustentou-se no comércio e na construção de um imaginário acerca do continente africano. Bem, até aqui tudo bem, sustentou-se no comércio, na construção do imaginário acerca do continente africano, justamente o imaginário de primitivismo, né? de necessidade de modernização, que a gente sabe que não tem nada a ver. Por quê? Porque quando a gente estuda os impérios africanos, a gente vê que ao longo do tempo esses impérios eles tiveram diferentes níveis de desenvolvimento, certinho? Alguns super avançados, inclusive, como foi o caso de Tombuctu, a cidade, grande centro urbano dentro da África, né, com a Universidade de Sankore, que foi uma potência nos estudos sobre o islamismo, que quando os europeus conheceram, ficaram de queixo caído, o tamanho e o desenvolvimento daquela estrutura que pertencia a um dos impérios africanos do início da Idade Moderna. Voltadas à eliminação de preconceitos raciais e sociais, não, ao contrário, a potencialização deles. Dedidado, sustentou-se no comércio e na construção do imaginário acerca do continente africano que legitimava a ideia de superioridade europeia. Essa tá boa. Legitimava a ideia de superioridade europeia, não que essa superioridade existisse, mas se sustentou, como ele diz aqui, na construção de um imaginário de primitivismo no continente africano, legitimando a ideia de que os europeus seriam superiores. A letra E diz, fundamentou-se nas orientações dos relatos de viajantes que mostravam fascínio e respeito pelas culturas nativas africanas, nem fascínio nem respeito. A ideia é de opressão. Nesse caso aqui, só um instantinho. Tá, já, só um instantinho, viu? No caso aqui, a dedidade é a melhor opção. Entendida? Conseguiu, filha? Então, nesse caso aqui, D de doidos. Certinho? Gente, 6h23. Estou atrasadérrima já, né? Mas eu também atrasei para começar vocês, não seria justo com vocês. Mas amanhã eu tô de volta, viu? Amanhã, sexta, sábado, a gente faz a nossa revisão, vai dar tudo certo, tá bom? Aí amanhã, marque aí, eu começo pela sequência que vocês me deram, eu começo da 110. Tem duas questões para resolver da lista que vocês me deram, 110 e 19. Tem duas aqui na sequência, 110, 19, 112 e algumas mais, tá bom? Beijocas, meninos. Qualquer coisa que precisarem, me diga, viu? Ed, meu filho, bote lá a mensagem que eu vou mandar a gráfica desenrolar o seu material, porque tá demorando, viu? Beijo, deixa eu ir acudir os outros. Boa noite, fiquem bem. Até mais. Até amanhã.